Bom dia para todos. O trabalho do codificador Allan Kardec iniciaria na segunda metade do ano de 1855, quando ele começaria a participar das primeiras reuniões mediúnicas para o entendimento do fenômeno espírita, permitindo assim que em abril de 1857 nós já tivéssemos a publicação da primeira obra espírita, o Livro dos Espíritos. Seu trabalho se desdobraria até março de 1809, quando desencarnaria, legando para nós um material de extraordinária grandeza pela excelência dos conteúdos apresentados em sua obra sintética, que oferecia para nós os diversos ângulos de análise da doutrina dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, seguido de O Livro dos Médiuns, do Evangelho segundo o Espiritismo, O Céu e o Inferno e a Gênese, comporiam as suas principais obras que apresentariam ao mundo aquilo que poderia ser chamado de obras básicas da doutrina espírita. Escritas em francês, esse material começou a circular pelo mundo, na expectativa de oferecer aos homens o consolo e o esclarecimento que tanto se buscava. Era um período em que as dificuldades para o trânsito dos livros era muito maior do que hoje. Não havia aviões. Os livros eram transportados em carruagens, em carroças. Não havia carros. Os livros, quando se deslocavam para outros países, viajavam de barco, de navio. Era complicado conseguir um volume. Livros eram caros. O número de pessoas alfabetizadas era muito pequeno. E pessoas que lessem em outro idioma, mais difícil ainda. Mesmo assim, essa literatura chegou ao Brasil, ainda em francês. 1869, nós temos as primeiras expressões da busca do entendimento do que fosse essa doutrina a partir das iniciativas de Luiz Olímpio Teles de Menezes. O que fazia ele? Luiz Olímpio Teles de Menezes pegava o texto em original, em francês, traduzia uma página, imprimia essa página e publicava essa página como se fosse um jornal de oito páginas, publicada em Salvador. O nome do jornal era Ecos de Além Túmulo. É interessante como as obras do começo da mensagem espírita, elas falavam muito dessa questão. Nós temos o Parnaso de Além Túmulo, a primeira obra de Chico. A segunda, Beijo da Morta. Depois nós temos Reportagens de Além Túmulos. Cartas de uma Morta. Depois, Reportagens de Além Túmulo. Teríamos Ecos de Além Túmulo. Então, havia uma certa quantidade de obras se referindo a esses aspectos do mundo espiritual. Então, em 1869, surge o primeiro jornal em terras brasileiras, com traduções de páginas avulsas que Olímpio Teles de Menezes fazia. Mas nós não tínhamos ao certo um material substancial que a gente pudesse ter de literatura sobre doutrina espírita. Em 1873, é quando vai se formar no Rio de Janeiro o primeiro grupo de estudo doutrinário, chamado Grupo Confúcio, que estudava as obras em francês. Então, se estudava francês para traduzir e conversar com as pessoas sobre o conteúdo que estava ali. Era um período diferente do atual, em que, de repente, o conhecimento do francês era muito mais frequente que na atualidade. Hoje é muito mais comum nós encontrarmos pessoas que estudam o inglês, mas naquele período o francês era a língua dominante. Então, embora tivéssemos poucas pessoas alfabetizadas,
era mais fácil encontrar quem falasse francês do que alguém que falasse inglês. E somente 2 anos depois de fundado o Grupo Confúcio, é que o doutor Joaquim Carlos Travassos, em 1875, faria a primeira tradução do Livro dos Espíritos. A partir de 1875, os espíritas conseguiam ter o material na mão para estudar. Era mais fácil conseguir fazer com que esse movimento se estruturasse, que se organizasse tudo isso. E o mundo espiritual, então, programando as reencarnações dos grandes médiuns que comporiam a história do espiritismo, marcariam para o dia de Natal do ano de 1900 o nascimento de Dona Ivone do Amaral Pereira. Dona Ivone nasce exatamente no último ano do século XIX. 1900 é século XIX. 1901 já é século XX. Então ela é o grande médium dessa década. Nós teríamos um grande médium na década seguinte, nascido em 1910, Chico Xavier. Um grande médium na década seguinte, 1927, Divaldo Pereira Franco. Outros médios importantes nasceram na década de 30. E outros nasceram na década de 40, como José Raul Teixeira, 1947. A programação do mundo espiritual vai trazendo indivíduos de determinada envergadura mediúnica para a apresentação do material necessário para a divulgação da mensagem espírita. A época do início do século XX, portanto, nós não tínhamos nenhum material além da obra de Kardec e dos clássicos para consultar. Os clássicos estavam todos em francês. A obra de Kardec, parte em francês, parte em português. Eram muito parcos os recursos que a gente possuía para que se conseguisse estudar. Como que você conseguiria organizar um movimento espírita? Como que você conseguiria estruturar uma doutrina se você não tinha sequer literatura para oferecer às pessoas que delas quisessem se aproximar? Assim, portanto, numa primeira onda do movimento espírita, nós vamos ver uma janela de tempo onde nós não tínhamos ainda a presença de Chico Xavier nesse cenário. Ele, nascendo em 1910, iria começar a produzir suas primeiras obras em 1932, com 22 anos. Então, nesse período de 1900 até 1930, nessa janela de 30 anos, nós não temos uma profusão de literatura para consultar. Os espíritas desse período são espíritas formados, é um grupo formado por pessoas que têm uma formação cultural mais elevada, que conseguem ler os textos nos originais, e é um grupo pequeno de pessoas. E a grande liderança desse período do movimento espírita é Dr. Bezerra de Menezes. É ele que edifica o formato de centros espíritas que nós conhecemos. Nós devemos a Bezerra esse modelo de centro espírita que acolhe o que sofre, que distribui remédio, que dá cesta básica, que atende as pessoas, que acolhe os necessitados, que tem um trabalho assistencial acoplado no centro espírita. Essa é uma ideia de Bezerra que se proliferou no movimento espírita. É ele que desenha o que tem que ser um centro espírita. Se nós tomarmos o Estatuto da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que está no finalzinho do Livro dos Médiuns, nós vamos perceber que a Sociedade Parisiense se reunia apenas uma vez por semana nas sextas-feiras à noite. Ela não tinha uma ênfase para o trabalho assistencial. O trabalho era a realização de reuniões mediúnicas, em que, através daqueles contatos, a gente poderia fazer
uma aproximação com o conhecimento técnico dos espíritos. Bezerra, quando constrói o seu modelo de movimento espírita, transforma a reunião mediúnica numa reunião de atendimento espiritual, em que você dialoga com o espírito, você socorre o sofredor, você tenta encaminhá-lo para uma condição melhor. Então veja a visão de Bezerra de Menezes. Ele distribui comida, remédio para os encarnados. E para os desencarnados, a reunião mediúnica de acolhimento espiritual. Ele tem uma percepção do centro espírita como um lugar aonde as pessoas vão para procurar remédio, socorro. Ele era médico, evidentemente, a sua visão de movimento espírita é que ele é um hospital. Não há nesse período do movimento espírita grupos de estudo, até porque não tinha nem muita obra para estudar. O movimento espírita desse período era um movimento que se reunia para a reunião mediúnica e para tarefas assistenciais. Nós tínhamos fundamentalmente esses dois flancos dentro do centro espírita. Ou era uma tarefa de cunho mediúnico, ou era uma tarefa de assistência que a casa desenvolvia. Só. Nós não tínhamos outro tipo de instrumento dentro da instituição. E é nessa fase do movimento espírita, é nessa etapa do desenvolvimento dele, que nós vamos ter o surgimento de um personagem importantíssimo, fundamental para o desenvolvimento do movimento espírita. Francisco de Paula Cândido. Nascido exatamente num dia como o de hoje, 2 de abril, só que de 1910. Dona Ivone tinha 10 anos. E Chico Xavier, que seria o nome pelo qual ele seria conhecido, se apresentaria nesse período. Seu nome, na verdade, original, o nome de registro é Francisco de Paula Cândido, não tem Xavier. Ele adota esse pseudônimo depois de um certo período. Assim nós vamos compreender que ele se insere no movimento espírita e vai trazer uma contribuição muito grande, porque as suas obras vão promover uma alteração muito profunda na constituição daquilo que seja o próprio movimento espírita. Ele entra em contato com a mensagem espírita ainda muito jovem, aproximadamente com 17 anos de idade. Ele se aproxima de grupos mediúnicos em que alguns companheiros começam a orientá-lo. E como não havia grupo de estudos, não havia um trabalho efetivo de formação de pessoas, ao se perceber a mediunidade pujante que Chico Xavier possuía, ele é conduzido para a mesa mediúnica. Eram tempos diferentes de hoje, em que nós não tínhamos esse período preparatório dos médiuns que hoje o nosso movimento espírita possui. Assim, portanto, o rapaz, jovem, muito pobre, vindo de uma família com graves problemas econômicos, tinha carências verdadeiras do ponto de vista material, oferecendo-se, de certa forma, como um exemplo já nessa primeira hora, de que nós não precisamos de tanta abastança para servir, como às vezes nós pensamos. Poxa, para eu fazer o trabalho que eu faço, bem que Deus poderia facilitar a minha vida econômica. Bem que eu poderia ter uma facilidade a mais para fazer o trabalho. E a primeira das lições que a gente recebe com a figura de Chico Xavier é exatamente a desnecessidade dos recursos materiais para que você consiga fazer o trabalho que precisa ser feito. Uma imagem que a gente pode trazer para se aproximar de tudo isso é a imagem do nascimento de Jesus. Segundo as tradições, segundo aquilo que se sabe, Jesus teria nascido exatamente numa estrebaria, cercado de animais. Seu primeiro berço foi um coxo para colocar comida para bichos, que a gente gosta de chamar de manjedoura,
talvez para não lembrar que era um coxo de alimento, mas era um coxo. Ali naquele coxo, rude, rústico, tosco, cavado na madeira, Maria forrou com panos singelos e colocou Jesus ali. A gente às vezes vê coisas lindas aí diz, se disser assim, olha, coloca esse capim ali na manjedoura para o gado. Não fala manjedoura, que manjedoura é onde Jesus nasceu. Não é. Manjedoura é onde se come, é no coxo mesmo. Então ele nasceu num coxo. E quem se debruçasse sobre as barras daquela estrebaria e observasse Jesus nascendo naquela condição, vendo aquela mulher jovem dando à luz numa aparente desassistência, diria, meu Deus, onde tu estás? Que não vês a condição desse ser que nasce? Coitada desta criança abandonada, nascendo do meio dos animais. O que vai ser desse pobre ser que Deus nem se ocupa das suas criaturas? Quem visse Jesus nascendo, olhando pelo lado material, dizia que ele era fruto da desassistência humana. Mas quem fosse capaz de ver o desdobramento espiritual da cena do nascimento de Jesus, veria os anjos tecendo guirlandas de luz para saudar a chegada do governador planetário sobre a Terra. Assim também, quando Chico Xavier renasce no planeta, ele não renasce com facilidades materiais. Ele renasce pobre, sem recursos, família complicada, órfão de mãe. Às vezes a gente reclama tanto da nossa família, mas a família que ele recebeu não teve a mãe que precisava para dar aquele carinho que muitas vezes as mães oferecem a seus filhos. Ele, portanto, já nasce num lar que, além de pobre, traz as marcas da orfandade. E, consequentemente, na região em que ele viveu, de Pedro Leopoldo, interior de Minas Gerais, década de 20, não tinha escola. Era tão difícil conseguir colocar uma criança na escola. Eram tempos diferentes desse, em que hoje nós temos praticamente 100% da nossa infância dentro de uma unidade escolar. Em 1967, apenas 52% do alunado estava em sala de aula, ou seja, metade das crianças não estudavam em 1967, que dirá em 1920, em 1930. Qual era a condição de oferta de escola? Chico, portanto, também não teria condição de fazer um estudo regular e teria cursado apenas até a 4ª série primária, aquela que hoje é chamada de 5º ano do ensino fundamental. Só que os conteúdos daquela época não eram os conteúdos que são oferecidos nos dias de hoje. Então, é este rapaz de 17 anos, despido de todas as virtudes da sociedade que deseja riqueza, poder, acesso à escola, famílias absolutamente estruturadas do ponto de vista dos laços familiares, que aparece nesse grupo mediúnico para iniciar as suas colaborações, a sua contribuição nesses grupos. E nós temos guardados nos arquivos da história de Chico Xavier os primeiros poemas que Chico teria recebido nessa época de 17 para 18 anos. Há alguns companheiros que guardaram esse material desse período. São sonetos que Chico recebia aos 17 anos de idade e que ele assinava como Francisco Xavier. Ele não se assina como espírito, ele assina como médium, ele coloca o nome dele nos textos que ele recebe. E somente aos 22 anos de idade, em 1932, que ele poderia escrever a sua primeira obra,
uma obra fantástica chamada Parnaso de Além-Túmulo. Essa obra é uma obra muito interessante porque ela tem um aspecto muito profundo do ponto de vista da comprovação científica do fenômeno mediúnico. Porque se a gente confere uma cadeira na Academia de Letras para um excelente autor de um estilo, quantas cadeiras eu tenho que oferecer para pessoas que escrevem poesias maravilhosas nos mais diferentes estilos? Se é uma cadeira para um estilo, se você escreve em vários estilos, você tem que merecer várias cadeiras. Ou então você admite que o conteúdo é espiritual. Então, ou você admite que é espiritual e não concede cadeira, ou você concede as cadeiras por dizer que o fenômeno não é mediúnico. Então, o momento em que Chico produz Parnaso de Além-Túmulo é um momento esplendoroso dentro do movimento espírita, porque aquele rapaz de 22 anos, vindo de uma cidade pequena do interior, ia oferecer um contributo transformador para o movimento espírita. Ia ser capaz de trazer com as verdades que ele vinha oferecer uma mudança muito intensa no entendimento daquilo que a doutrina espírita seria. A partir daí, ele produziria uma quantidade muito significativa de obras, 412 ao todo, como sendo o grande acervo da produção. Alguns companheiros espíritas fazem algumas contas e dizem que ele tem outros 400 livros que não foram publicados. Daria mais de 800. Quais são esses 400 livros? As mensagens consoladoras que ele entregou para as mães quando elas visitaram. Todas essas mensagens se perderam. Todas as semanas, Chico recebeu páginas. Durante vários dias por semana, ele recebeu várias páginas. Se nós fizermos as contas do número de mensagens durante as semanas que ele produziu e o número de páginas que cada mensagem dessa teria, dá aproximadamente mais uns outros 400 livros que ele teria produzido. Só que essas páginas foram entregues para as mães e nós não temos a menor noção de onde elas se encontram. Elas foram entregues, o original, para os pais, os parentes, e esse material hoje está disperso pelo Brasil e pelo mundo. Então ele produz um material muito significativo que se torna uma grande referência em termos doutrinários para o Espiritismo. Ele vai produzir aí um conteúdo maravilhoso de diversas frentes, em 7 ângulos diferentes de trabalho, que ele vai produzir ao longo dos seus mais de 70 anos de mediunidade. Chico vai ter a condição de oferecer para nós um material riquíssimo nessas 7 décadas. E a gente vai perceber que, com toda essa magnitude do trabalho que ele teria, que deixaria para nós uma literatura muito abundante, muito rica, que desdobraria o sentido do próprio Espiritismo, ele nunca perdeu a simplicidade dos seus modos e da sua vida simples. O primeiro grande exemplo que nós encontramos com Chico é o exemplo da vinda para o planeta numa condição de não obter facilidades terrenas para fazer o trabalho. Então ele vem pobre, numa condição de cidade interior, sem mãe, com baixa escolaridade, tudo que poderia ser uma perspectiva de insucesso. Mas ele mostra que mesmo nessa condição adversa, ele apresenta um material maravilhoso para nós. E a segunda grande lição que nós recebemos dele é a humildade com que ele trata todas essas questões. Os livros que ele trouxe, a contribuição que ele oferece para o movimento espírita, o consolo que ele ofereceu para milhares e até milhões de pessoas, nunca moveu a sua vida simples, nunca alterou a sua forma de viver.
Eu tive a oportunidade uma vez de visitar um museu dos objetos de Chico Xavier. E isso ninguém me contou, isso eu vi pessoalmente. Entre os objetos dispostos no museu tem um relógio que está lá. E deve ter recebido esse relógio de doação de alguém. Tem até o nome lá da pessoa que fez a doação. E na pulseira do relógio, a pessoa que doou gravou assim: ao nosso querido Chico Xavier e Emmanuel, com gratidão. Está escrito no relógio, na pulseira. Ao nosso querido Chico Xavier e Emmanuel, com gratidão. Só que quando você vê a pulseira do relógio, a palavra querido, ela foi raspada do relógio. Ele pegou algum objeto, tipo uma faca, e raspou a gravação da palavra querido. Não dá para ler mais querido. Ficou só ao nosso, aí tem um borrão, Chico Xavier e Emmanuel, com gratidão. Porque ele disse que ele não era merecedor de ser querido por ninguém. Então ele raspou a palavra. A compreensão que ele tinha de que ele não era merecedor de nenhum tipo de título, de honraria e de nada, era visível na postura de Chico Xavier. Ele foi, na verdade, humilde, mas com sinceridade, diferente de nós, que muitas vezes queremos nos passar por humildes e não somos. Fica horrível, porque fica piegas. Na boca do Chico era de verdade. Na boca das pessoas, de nós, que hoje usamos as expressões até parecidas, não fica verdadeiro porque nós não temos o psiquismo dele. Então as pessoas diziam assim: Chico, como é que vai ser depois que você desencarnar? Quem é que vai substituir você, Chico? Como é que vai ser? Eu disse: perguntar para mim quem é que vai me substituir é igual perguntar para um capim. Capim, quem vai te substituir? É outro capim. Eu sou um capim, eu não sou nada. Então, essa postura, ela era uma postura verdadeira dele. Não era uma postura falsa. Chico não dizia essas coisas com o sentido de ganhar visibilidade, de ser visto pelas pessoas. Ele era verdadeiramente simples. Em alguns programas de televisão que ele aparecia, dizia assim: bom, primeiramente eu queria agradecer fulano de tal que me emprestou esse terno para eu vir aqui no programa e agradecer porque esse terno não é meu, ele me emprestou para eu poder vir. Essas coisas ele fazia. Houve um incidente uma vez em que Chico foi convidado para um programa de televisão como uma espécie de arapuca. Ele foi chamado para o programa e chamaram uma autoridade religiosa que não gostava do Chico por conta das coisas que ele pregava e que colidiam com o pensamento que essa autoridade religiosa tinha. Era um período diferente do nosso, e a Igreja Católica daquele período de 1940, 1950, não era a Igreja Católica de hoje. Não tem nada a ver com os padres fantásticos que nós temos hoje, incríveis, pessoas impressionantes, de uma sabedoria maravilhosa. Mas houve um período anterior, isso aí há quase 100 anos atrás, em que havia muita força de defesa de espaço, como se um fosse o opositor do outro, quando, na verdade, o inimigo comum é o materialismo. Então, essa autoridade eclesiástica, que era uma autoridade católica, ela fez o seguinte: ela pediu que a televisão convidasse o Chico, e depois que o Chico estivesse já colocado no local, ele entraria de surpresa e se apresentaria para a confrontação do Chico, porque ele não era nada. Então ele iria se apresentar para mostrar às pessoas que ele não tinha valor nenhum. Então, na hora que o Chico entrou, foi apresentado, o Chico está sentado na cadeira, aí o apresentador diz: agora vamos chamar Dom fulano de tal, aí chama a autoridade eclesiástica, chama a autoridade católica. Quando a autoridade católica entra, Chico se levanta da cadeira, se ajoelha e beija o anel dele, e diz: eu me ajoelho diante
da única autoridade religiosa presente nesse ambiente. Aí ele quebrou, o cara ele não tinha mais como, ele acabou com ele, porque ele não tinha como mais se voltar, porque não, mas eu não sou autoridade. Eu não sou. Então, essa simplicidade, essa característica que ele tinha, ela era muito interessante pela possibilidade efetiva de produzir um conjunto de exemplos extraordinários sobre a forma como o Chico lidava. E ele viveu dessa forma simples até o final da sua existência. Ele nunca procurou a visibilidade, a notoriedade. Não há nenhum movimento que Chico Xavier produz que apresente para nós qualquer demonstração de que seja alguém com interesse pessoal. Ele doou integralmente todos os direitos autorais de todas as suas obras. Ele não percebeu um centavo sequer de nada daquilo que ele produziu. Ele nunca teve nenhum ganho, nada, nenhum centavo que fosse das coisas que os seus livros produziram nas pessoas. Ele vai viver a sua existência inteira nesse ritmo de humildade e deixando para nós um terceiro grande exemplo, que é o exemplo da caridade. Chico nunca deixou de atender as pessoas. As filas que se formavam na casa dele eram imensas. A reunião acabava e o Chico ia atendendo as pessoas. Dava 10 horas da noite, o Chico estava lá. Dava 11, meia-noite, 2, 3 horas, 4 horas da manhã, o Chico estava lá atendendo até a última pessoa. Então, quando ele ia para o centro espírita, as pessoas, na verdade, ocupavam o salão e ele ali ficava até poder ir embora para casa, quando ele podia descansar depois de ter atendido todas as pessoas no centro espírita. Com o tempo, as pessoas passaram a ir também na casa dele. Então ele já não tinha mais paz em casa, porque na casa dele as pessoas estavam o tempo todo, então ele não tinha nem a privacidade de ficar na casa dele, disse, eu vou me preparar para ir para o centro. Não, porque na casa dele estavam indo pessoas que eram amigas, que traziam pessoas, e a casa estava sempre cheia de gente. Então ele fez uma edícula lá no fundo e botou um quartinho lá atrás para ele poder ficar nessa parte onde ele se recolhia, porque a casa ficou igual o centro espírita, cheia de gente. Quando ele abria a porta do quartinho dele para sair, já tinha gente. Eles ficavam na cozinha, aguardando o Chico sair. Quando o Chico saía, ele já era imediatamente abordado pelas pessoas. A sua vida foi uma vida de cuidar dos outros até o final. Não constituiu família, não teve filhos naturais, teve adotivos, naturais não. E levou a vida inteira, toda a existência, absolutamente, num serviço de divulgação e de produção de uma literatura extraordinária para todos nós. Quando chegou no período em que ele já estava idoso, ele disse que quando ele fosse embora, ele ia escolher um dia que todo mundo estivesse feliz, para que ele pudesse partir e ninguém ficasse triste com a partida dele. Sua desencarnação foi no dia 30 de junho de 2002, exatamente quando o Brasil conquistou o pentacampeonato. O Brasil estava todo feliz com a conquista do penta e pelas portas dos fundos, Chico Xavier se retirava com 92 anos de idade, tendo um trabalho magnífico sendo realizado e que é um trabalho que deu uma mudança muito profunda na doutrina espírita. Mas ele também produziu mudanças muito profundas na vida de todos nós. Porque o que ele trouxe não foram conhecimentos teóricos de doutrina espírita. Ele trouxe um material muito farto que diz respeito às nossas histórias pessoais
e a possibilidade de nós entendermos as nossas próprias vidas de maneira diferente. E para conversar sobre essa contribuição dele sobre as nossas vidas, a gente vai para o intervalo, e quando a gente voltar, eu vou falar sobre a influência dele nas nossas vidas, contribuição dele na transformação dos nossos corações. Saber sobre a história de Francisco Cândido Xavier é uma coisa muito interessante, mas muito mais curioso, interessante e importante é saber o que esse conteúdo importa para as nossas vidas. De que maneira o conhecimento, os estudos, a palavra, os livros, a vida, o exemplo de Francisco Cândido Xavier interferiu nas nossas existências e na transformação do próprio movimento espírita. A literatura produzida por ele, constituída de 412 volumes, tem, na verdade, segmentos em 7 áreas distintas, aonde a gente pode perceber a contribuição efetiva de Chico Xavier na transformação do movimento espírita. O primeiro grande segmento aonde Chico teve uma contribuição colossal são as obras que dizem respeito ao mundo espiritual. O que Chico nos revelou sobre o mundo espiritual foi uma coisa fantástica. As obras oferecidas a partir do autor espiritual André Luiz revelou para nós uma nitidez como nunca antes tínhamos recebido sobre como se processa a vida no mundo espiritual. A sequência das obras, o Nosso Lar, os Mensageiros, Missionários da Luz, Obreiros da Vida Eterna, No Mundo Maior, Libertação, Entre a Terra e o Céu, Ação e Reação e a Vida Continua, meu Deus, trazem um conhecimento absurdo de como que as coisas se dão do lado de lá da vida. É interessante observar que Dona Ivone do Amaral Pereira recebeu uma obra chamada Memórias de um Suicida num período bem anterior a Chico Xavier. Porque a obra de André Luiz é uma obra recebida a partir de 1944 até 1955, quando chega a última delas, que é Sexo e Destino, recebida junto com Valdo Vieira. Mas a obra de Dona Ivone do Amaral Pereira, ela foi recebida dos anos de 26 a 30. O que a gente percebe com isso? Que o material oferecido à Dona Ivone chegou antes, mas foi publicado depois. Porque o material da Dona Ivone chega de 26 a 30, mas é publicado em 1955, 30 anos depois que o material vai a lume. E nesse período, Chico produz a obra de André Luiz, falando sobre cidades no mundo espiritual, Dona Ivone falava. Falando sobre hospitais no mundo espiritual, Dona Ivone falava. Falando de obsessão no mundo espiritual, Dona Ivone falava. Do trabalho dos espíritos do lado de lá, operando o trabalho de socorro e resgate dos espíritos, Dona Ivone falava. O que você encontra na obra Memórias de um Suicida, em termos de instituições, socorro, preparação, até planejamento reencarnatório, os institutos para a preparação dos reencarnantes, está tudo na obra de Dona Ivone e também aparece na obra de Chico. A gente vai encontrar muita coisa espalhada na série de André Luiz, concentrada numa única obra de Dona Ivone, Memórias de um Suicida. Mas o que isso impacta nas nossas vidas? Isso impacta que hoje nós já temos uma profusão de autores espirituais que trazem conteúdos assemelhados. Manuel Filomeno de Miranda, Otília Gonçalves, Lorival Cefali,
você tem o irmão Jacó, você tem muitos autores espirituais que vêm trazendo notícias que se somam a essa que nós já temos. Então já não é mais uma fala que a gente possa dizer, é só obra de André Luiz. Não, não é. Nós temos hoje um arcabouço de literatura em termos de mundo espiritual muito largo, muito grande, permitindo que a gente possa asseverar que o princípio da universalidade dos ensinos dos espíritos se mostra em função de que eu estou recebendo isso por vários médiuns de vários grupos em vários lugares diferentes, atestando a veracidade dos fenômenos. Médiuns de diferentes níveis de percepção espiritual têm nos trazido um material interessantíssimo sobre a questão da vida transcendente. Mas a grande questão, Renata, é o que é que isso significa para nós. Qual é o contributo efetivo que essa literatura traz sobre as nossas vidas? Saber que a vida continua é profundamente consolador. Somente aqueles de nós que tivemos as experiências amargas do luto no lar, a experiência de nos despedirmos dos familiares, quando nem imaginávamos que eles pudessem partir, as dores decorrentes da sensação de que o outro deixou de existir, só esses são capazes de aquilatar o que significa saber que a vida continua. Como é maravilhoso saber que nossos filhos vivem, que habitam regiões do mundo espiritual, que continuam com os mesmos sentimentos de ontem, que continuam tendo a possibilidade de nos visitar, de estar conosco, de preencherem os nossos corações cheios da saudade que fica em função da partida dos nossos grandes amores. Quantas oportunidades de consolo essa obra conseguiu trazer na medida em que revelou para todos nós a existência do mundo espiritual. E quantos alertas nós conseguimos receber de como que se processa o fenômeno da obsessão, os processos de perturbação espiritual, os dramas que são acometidos os homens em função da perturbação que nos visita. Quando estudamos a obra Missionários da Luz e que percebemos a quantidade de perturbações que envolvem o trabalho mediúnico, os conflitos existenciais da criatura que são motivados pela presença dos espíritos em torno de nós, alargam-se os nossos horizontes de entendimento da vida. Fortalece-se em nós a compreensão efetiva do que precisamos fazer para que sejamos mais responsáveis diante da oportunidade que a vida nos concede de um novo corpo. Decifrar os enigmas do mundo espiritual inferior, como ele oferece na obra Obreiros da Vida Eterna, nas visitas às sombras, ao mundo espiritual repleto de entidades perversas, as instrumentações utilizadas pelos espíritos para conseguir deslindar os vínculos obsessivos, que são reforçadas na obra Libertação, trazem para nós um dilatar impressionante da compreensão do mundo em que vivemos, não permitindo mais que nós nos iludamos. Então, é um manancial de conhecimentos extraordinários que abre diante dos nossos olhos perspectivas impressionantes, visões maravilhosas, porque esse conjunto de verdades oferecidas por Chico abre a porta para que a gente contemple o mundo espiritual. Quando a primeira das suas obras, Nosso Lar, chegou, houve até desconfiança sobre aqueles conteúdos, porque parecia ser material demais. Mas depois, quando outros autores se somaram, e Dona Ivone veio carimbar esses conteúdos com a obra Memórias de um Suicida,
não havia mais desconfianças sobre tudo isso. Médiuns extraordinários eram necessários para que nós inaugurássemos uma nova fase dentro do movimento espírita. Foi a chegada desse volume de informações que abriu diante dos nossos olhos a realidade do mundo espiritual de maneira inequívoca. Nunca tivemos tanta informação de o que acontece após a morte, senão com a doutrina espírita. É fato que as outras religiões falam de vida após a morte. Elas dizem que a gente vai ter uma vida depois da morte, que a alma vai sobreviver. Mas como é que elas vivem? Como é o dia a dia lá? Vive como? Fica onde, hein? Como é que... O que vive, o que come, o que faz, do que se ocupa, para onde vão, ficam conosco, não ficam, nos influenciam, tem chance de progresso? São perguntas que as doutrinas religiosas clássicas não conseguiram responder. E a doutrina espírita, então, desde Allan Kardec, trazendo as discussões sobre vida após a morte, os processos da chamada perturbação espiritual e os destinos dos espíritos do lado de lá, nos mostrando que os espíritos seguem ou ficando por um tempo fixos no corpo, fixos na crosta, para a região do chamado umbral, para as chamadas trevas, para os hospitais do mundo espiritual, para as colônias espirituais ou as regiões de luz. Esses 7 destinos didaticamente postos na literatura de André Luiz nos mostra nitidamente que a sorte dos espíritos do lado de lá é profundamente diferente de acordo com aquilo que fizeram do lado de cá, com um alinhamento maravilhoso com a obra de Kardec, mostrando que não nos importa a religião, não nos importa nada, importa a prática do bem que fazemos, como assevera a questão 982 de O Livro dos Espíritos. Então, esse conhecimento oferecido na obra de André Luiz é um conhecimento maravilhoso. Entre esses livros compostos existe Sexo e Destino, que foi escrito por 2 autores em cidades diferentes. Chico recebia uma parte, Valdo Vieira recebia a outra. E depois, quando eles juntaram os capítulos, a história fechou. Porque eles recebiam, mas esse personagem não encaixava no que tinha. O que é isso? O que está acontecendo? A obra só fez sentido quando os 2 textos se juntaram, mostrando a veracidade do fenômeno mediúnico, a nitidez daquilo que estava sendo apresentado. A partir do momento em que Chico Xavier se notabiliza dentro do movimento espírita, nós abandonamos uma primeira fase que a gente tinha. E André Luiz se torna muito importante nessa segunda fase, porque a primeira fase foi uma fase onde o movimento espírita viveu muito da visão de que ele era apenas um hospital. O centro espírita era um hospital, visão de Bezerra de Menezes. Com o advento da obra de André Luiz, nós ingressamos numa nova fase. A fase que nós ingressamos é a fase na qual nós somos convocados para o trabalho. Pode observar que a obra de André Luiz ela vai estimular as pessoas a começarem o trabalho de construirmos dentro das instituições espíritas espaços de socorro, de ajuda. E durante o período de 1940 até 1970, mais ou menos, prolifera no Brasil os centros espíritas ligados à questão de escolas, hospitais, asilos, orfanatos, instituições de caridade. O movimento espírita, então, se notabiliza pela preocupação com serviços assistenciais constituídos de maneira robusta. E o centro espírita, que já era um hospital, agora assume uma segunda dimensão. Ele é um hospital e uma oficina também, que agora as pessoas trabalham. Vou para o centro espírita fazer o quê? Não, vou trabalhar na creche, vou trabalhar no hospital. Eu tenho um trabalho permanente no asilo. E nós mantemos na nossa instituição uma escola. Então foi muito frequente no movimento espírita desse período
essa percepção de que nós tínhamos que fazer alguma coisa para dar sentido à vida. A ideia de fora da caridade não há salvação toma conta do movimento espírita, que se torna conhecido como sendo um movimento marcado por esse interesse acentuado no desenvolvimento das atividades assistenciais. A quem devemos isso? A quem devemos essa robustez do movimento espírita? A exatamente uma pessoa que não era rica, não tinha prestígio entre os homens, era apenas um médium extraordinário. Sua literatura oferecida sobre o mundo espiritual foi impressionante para que nós mudássemos as nossas vidas. É que hoje, depois de tanto tempo da publicação de suas obras, nós já perdemos a compreensão do que significa o Espiritismo sem a contribuição de Chico Xavier. Mas se a gente puder fechar os olhos e imaginar-nos com a literatura dos clássicos e com a literatura de Kardec, a gente vê o quanto a gente tem de riqueza de conteúdo a partir da contribuição que Chico nos trouxe. E o mais interessante dessa contribuição é que ele consegue trazer um volume imenso de conteúdo sem colidir com a obra kardeciana. Ele poderia ter trazido obras e ter até fundado uma nova doutrina. Ele poderia. Que é tão robusto o material que ele tem, que ele poderia se arvorar de dizer que ele criava uma nova doutrina. Mas ele não faz isso. Ele, ao contrário, fortalece o ideal kardeciano e assenta suas obras em cima da base doutrinária espírita. E isso é surpreendente, que mostra mais uma vez a humildade que ele tinha diante da possibilidade de poder ter criado uma doutrina totalmente nova com a literatura que ele trouxe. Esse conhecimento sobre o mundo espiritual é apenas uma das 7 faces da literatura trazida por ele. E tem outras 6. Não foi só sobre o mundo espiritual que ele trouxe conteúdos. Ele trouxe também uma quantidade imensa de obras, e essas prioritariamente escritas por Emmanuel, que são obras de estudo. Quantos textos de estudo Emmanuel nos legou ao longo do seu período de orientação de Chico Xavier? Nós vamos ter ali uma quantidade imensa de obras, se não me engano são 219, que foram assinadas por Emmanuel e que trazem conteúdos relacionados aos aspectos de estudo, sobre casamento, separação, divórcio, criação de filhos, métodos anticonceptivos, vida em família, relacionamento familiar. Quanto material Emmanuel nos legou sobre isso? Quantas informações sobre Kardec, sobre a codificação, sobre os mecanismos da vida. Emmanuel nos trouxe um conteúdo de estudo maravilhoso, espalhado em diversas obras, em que muitas vezes nós vamos procurar essas orientações para alguns dramas que a vida nos oferece. Estamos diante de uma dificuldade, Emmanuel então, Emmanuel, através de Chico, nos fala tal coisa. E essas frases vão nos permitindo entender como é que deve ser a relação dos homens entre si, relação do homem diante da lei. E aí você vai percebendo André Luiz muito focado nessa relação do homem com o mundo espiritual. Esse entendimento da janela que nos dá acesso ao mundo invisível. E Emmanuel nos orientando de como é o conteúdo da doutrina espírita de forma analítica. Porque a obra de Kardec, ela é uma obra sintética, ela é uma obra em síntese. E a obra de Emmanuel é uma obra analítica, ela não é em síntese, ela é de análise. Você pega o livro Consolador, é uma obra de análise. Religião dos Espíritos, Seara dos Médiuns, Justiça Divina, Roteiro, são obras interessantíssimas que trazem dentro dela exatamente
o interesse de discutir assuntos mais técnicos, como a própria obra Emmanuel, de Emmanuel, a primeira das obras produzidas por Emmanuel, que tem conteúdos excepcionais sobre diversos pontos muito interessantes do comportamento humano. Então, nesse segundo flanco de discussões da obra de Chico Xavier, ele, atrelado à codificação kardeciana, traz, através de Emmanuel, contribuições incríveis. Nós temos o Livro dos Espíritos de Kardec. Emmanuel, estudando o Livro dos Espíritos, produz Religião dos Espíritos. Nós temos o Livro dos Médiuns de Kardec. Estudando o Livro dos Médiuns, ele fez Seara dos Médiuns. Kardec publicou o Evangelho segundo o Espiritismo. Emmanuel, em companhia de diversos espíritos, mas capitaneados por ele, escreve o Espírito da Verdade. Kardec escreveu O Céu e o Inferno, e Kardec produziu a magistral obra Justiça Divina, para mim, a mais fantástica das análises que a gente tem do céu e o inferno. Emmanuel também comentou outra obra. Kardec criou a obra A Gênese, e no livro Roteiro, Emmanuel analisa a Gênese. O Livro da Esperança, de Emmanuel, é uma obra espetacular. São obras de estudo nas quais Emmanuel vai tentando decifrar as questões humanas. Ali, nessa obra, Livro da Esperança, vai falar de vida familiar como poucas vezes. A obra Encontro Marcado, que é sobre família, porque é o encontro marcado do lado de cá. Os espíritos marcaram um encontro. Então é sobre esse encontro marcado que os capítulos são discorridos. Filhos difíceis, pais problemáticos, são capítulos específicos dessa obra Encontro Marcado. Então, ele vai se debruçar sobre os problemas humanos, discutir as questões da nossa atualidade. E até hoje, embora essa obra já tenha mais de 50 anos de existência, Vida e Sexo continua sendo o maior tratado de sexualidade que nós temos em termos de espiritismo. Que obra sintética, extraordinária, profunda e clara sobre todos os dramas que a gente atravessa com relação a esse grave conflito que nós trazemos das nossas múltiplas existências anteriores, que são os nossos conflitos na área da afetividade, na área da nossa sexualidade. O livro Vida e Sexo, espetacular nesse sentido. Então, nesse segundo flanco, o que de contribuições Chico deixou de nos delegar, quantas coisas ele ofereceu para a interpretação das nossas vidas, de como lidar com a vida em família. Não são coisas teóricas. Os conteúdos de Emmanuel não são teóricos, são absolutamente práticos, vivenciais, do cotidiano, da vida em família. Um espetacular trabalho. As obras de Emmanuel em si, sozinhas, já seriam um contributo excepcional para o decifrar das questões da vida. Então, este segundo ambiente que Chico também produziu, não só as obras relacionadas com os aspectos do mundo espiritual, mas as obras comportamentais, as obras que dizem respeito ao fenômeno que diz respeito à nossa vida em família, a vida de sociedade, meus conflitos internos, do homem encarnado, Emmanuel vai representar. E é tão interessante esse contributo que ainda nos dias atuais, nós estamos descobrindo coisas em Emmanuel que ele escreveu e que à época nós não entendíamos. E agora, quando a gente volta no texto, olha aqui, Emmanuel já deixou essa chave para nós, para a gente conseguir decifrar isso aqui. É muito interessante. Mas Emmanuel, especificamente, não trabalhou somente nessa área da produção mediúnica do Chico. E trabalhou numa outra também. Produzindo um material inédito, uma forma muito singular de análise de textos religiosos. Além de ele ter produzido textos relacionados com os aspectos doutrinários,
ele também capitaneou o trabalho numa terceira área. A primeira, o mundo espiritual. A segunda, a área referente aos estudos doutrinários. E ele fez também uma terceira, os estudos evangélicos. Quem, como Emmanuel, é capaz de pegar um versículo e dissertar 2, 3, 5, 10, até 15 vezes diferentes, analisando o mesmo versículo por ângulos distintos? A série Fonte Viva, constituída por um conjunto bastante interessante de livros, como Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Vinha de Luz e o Fonte Viva, especificamente, adicionados a outros, como Palavras de Vida Eterna, Segue-me, e mais outras obras que não estão naquela quadrilogia da FEB, mas que compõem as análises de Emmanuel, trazem um material riquíssimo de reflexão para todos nós. É um contributo maravilhoso que faz com que nós lembremos do psiquismo do Frei Damiano, porque quando Alcione, do livro Renúncia, comenta sobre o Frei Damiano, numa reunião em que ela realiza na casa da sua madrasta, ela diz: não, com o Frei Damiano nós não líamos um trecho para comentar, nós líamos um versículo e debatíamos esse versículo à exaustão, porque o Evangelho tem que ser conhecido, meditado, sentido e vivido. Ali naquele diálogo que ela mantém, ela mostra como é que Frei Damiano fazia. Ele pegava um versículo e fazia um estudo daquele versículo. Emmanuel, reencarnação de Frei Damiano, mostra através dessa literatura como é que você pode pegar um versículo e fazer o desdobrar dessas análises conforme a literatura e o pensamento espírita. Estudar os evangelhos é, portanto, um elemento muito interessante pelas lições de reflexão que esse material nos deixa. Nós só devemos ter um cuidado para que o estudo não se encerre pelo evangelho em si, porque nós não somos exegetas de evangelho, nós somos espíritas. Então nós temos que sempre fazer a conexão, Cleide, do estudo do evangelho com princípios doutrinários. Peguemos o evangelho segundo o Espiritismo. Eu desafio qualquer um de nós a encontrar um capítulo do evangelho que ele analisa um versículo do evangelho sem dar a devida conexão com os conteúdos espíritas. Não tem. Se ele fala de uma coisa, ele amarra com reencarnação, com imortalidade da alma, com mediunidade, está amarrado com alguma coisa. Não existe, da parte de Kardec, o estudo do evangelho pelo evangelho. Assim também, nos nossos estudos sobre textos evangélicos, que a gente não se divorcie dos princípios espíritas. De tal sorte que, de repente, os nossos estudos na casa espírita nunca toquem na palavra espírito, nunca toquem na palavra reencarnação, porque deixariam de ser estudos espíritas, passariam de ser estudos bíblicos, que caberiam na Igreja Católica, na Igreja Protestante, na maçonaria, no Lions, no Rotary, na escola pública, na repartição pública, em qualquer lugar. Esse estudo é interessante lá fora. Aqui dentro a gente não pode se afastar do princípio espírita. Porque se a casa espírita não ensinar espiritismo, quem vai ensinar? O Rotary? O Lions? Então a casa espírita tem que ensinar espiritismo. Claro que de posse do conhecimento que o evangelho possui, sem dúvida nenhuma. Mas sem ficar aferrado ao conhecimento bíblico, sem fazer o voo necessário para os princípios espíritas. A mesma coisa acontece com a questão da psicologia, né? Existem algumas pessoas que estudam psicologia na casa espírita e esquecem que a gente tem espírito. Aí querem tratar a psicologia como se a gente fosse apenas corpo. E a gente pergunta assim, mas cadê o aspecto do espírito? Cadê o aspecto espiritual? Então, os nossos assuntos bíblicos têm que ter o espiritual, os princípios espíritas. Assim como os nossos estudos psicológicos, eles têm que ter o desdobramento do ponto de vista espiritual. E antes que alguém me questione, dou como exemplo Dona Joana de Ângeles,
e mostra para nós sempre a psicologia atrelada com o espiritual. Encontre um capítulo de Joana que discute psicologia, mas que não traz o espírito para dentro do texto. E digo, é quando a gente estuda psicologia, às vezes palestras que falam de um aspecto comportamental, até muito boas, mas que não trazem o conteúdo espírita. Cadê o espiritismo nesse conteúdo? Não aparece. O conteúdo não surge no meio da discussão. Aí essa palestra que se apresenta como espírita, ela serve no Lions, no Rotary, na maçonaria, qualquer lugar. Porque a palavra Kardec, a palavra espírito nem é pronunciada. Então, na casa espírita, não estamos impedidos de estudar outras ciências. Como nós bem vemos, Emmanuel estuda a história à luz do espiritismo na obra A Caminho da Luz. Mas ele não aparta a história da espiritualidade. André Luiz estuda biologia à luz do espiritismo na obra Evolução em Dois Mundos. Mas ele não aparta o espiritismo da biologia. Joana de Ângeles estuda psicologia, mas ela não aparta o espírito da psicologia. Então, é um indicativo para nós que a gente não deve fazer essa ruptura, esse divórcio entre os princípios espíritas de um lado e os princípios psicológicos do outro. Nós temos que saber caminhar de maneira enriquecedora, trazendo as verdades espirituais para que elas iluminem de maneira bastante efetiva o conhecimento psicológico. Então, nesse terceiro ângulo de discussão daquilo que nós temos a oportunidade de ver com Emmanuel, nós vamos perceber assim mudanças extraordinárias dentro desse contexto. Nós vamos perceber da mesma forma que determinados indivíduos, estudando a obra de Emmanuel, começam a perceber que o centro espírita precisa mudar de foco. A substância doutrinária trazida por Emmanuel faz com que o movimento espírita se desloque mais uma vez. Ele que nascera como hospital na mão de Bezerra e que se transformara numa oficina nas décadas de 40 a 70, agora descobre a intensidade de Emmanuel e começa a estudar doutrina espírita dentro das instituições. O próprio Allan Kardec, que estava meio esquecido das casas espíritas por conta da falta de estudo, volta. E em 1975, aqui em São Paulo, inicia uma campanha que revolucionaria o movimento espírita no Brasil inteiro. A campanha Comece pelo Começo. Vamos estudar a obra de Kardec. A partir desse movimento que acontece dentro do estado de São Paulo, o Brasil começa a sair da condição de oficina. Nós éramos hospital, passamos a ser hospital e oficina, agora nós ingressamos na etapa do educandário. O Centro Espírita agora também ensina. Multiplicam-se no Brasil os grupos de estudo. Então, volta-se a se debruçar sobre a obra de Kardec e sobre a obra de Emmanuel, que é o grande orientador desse período. Estudava-se Kardec e iluminava-se com Emmanuel, trazia-se André Luiz, e Chico acaba tendo uma importância impressionante na edificação dessa terceira etapa do movimento espírita. Tornamo-nos, assim, um educandário sobre a alma. Os centros espíritas se tornaram escolas sobre a alma. Eu sou desse período de 1977, quando acontece o início da evangelização infanto-juvenil. 1983, o início do estudo sistematizado, não é, Idúlia? Começa o ESD, que vai produzir uma transformação impressionante no movimento espírita. Quem está por trás dessa transformação? Quem é o elemento motivador desse material? Sim, nós estudamos a obra de Kardec, mas se nós pegarmos as apostilas do ESD, quantas contribuições aparecem da obra que Chico nos ofereceu para construir esse arcabouço de conhecimentos. Então, nessa terceira grande contribuição que Chico oferece para todos nós,
nós temos a chance de ver as transformações que ele pode operar nas nossas vidas quando começamos a estudar as verdades espirituais que a gente tem a chance de ver. E foi assim que nós nos tornamos um educandário sobre a alma. Multiplicaram-se nos centros espíritas os grupos de estudo. E posso dizer a vocês que era bem diferente de hoje. Os nossos estudos eram assim. Temas de encontro: imortalidade, a vida após a morte. Depois, reencarnação, a grande lei. No outro dia, mediunidade, porta para a imortalidade. Deus, a causa primária. Esses eram os nossos temas de estudo. E nós estudávamos doutrina espírita, a juventude espírita estudava, coitadinho. Era todo mundo estudando muito para poder ter compreensão daquela literatura, ter debruçado em cima de livro. Não tinha internet, era tudo no livro para estudar. Então tinha que achar o livro para poder ficar estudando no livro. Não tinha o YouTube para você ter facilidades, era tudo no livro. E os nossos conteúdos eram muito focados nos princípios básicos. Interessante que nessa época dizia-se assim: ai, a minha vida mudou completamente depois que eu conheci a doutrina espírita. Minha família era horrível, mas depois que me tornei espírita, tudo mudou. Meu marido agora é um anjo. Meus filhos, todos eles são maravilhosos. Eu chego em casa, eles estão todos tomados banho, todo mundo já fez a tarefa. E eu vou chegando, eles vão jogando pétalas de rosa por onde eu vou passando. A gente tinha uma visão muito ingênua de que deveria se fazer com o conteúdo espírita. A gente passava a imagem de famílias de propaganda de margarina. Todo mundo, a minha família é ótima. Meu Deus, agora meu lar é uma bênção. As pessoas chegavam a dizer assim: é verdade. Olha, a gente não deve comer carne de animais. Não deve, está errado. Sabe por quê? Porque o animal, ele quando morre, ele está cheio de medo, ele cheio de fluidos negativos. Quando você come aquela carne, foi sua mãe que falou para você, Renata? Porque você não é dessa época. Sua mãe, né? Então, quando você come a carne do animal, você come aquele fluido. E aquele fluido vai fazer mal para você. Então, você não deve comer a carne do animal, porque o fluido que está nele vai fazer mal a você. Quanto de preocupação com o animal existe nessa frase? Zero. Eu estou preocupado que eu vou comer o fluido do animal, mas eu não estou preocupado se o animal morreu. Se eu pudesse ter uma maneira de matar o animal, mas que o fluido não viesse, também não fazia mal nenhum, né? Como é que a gente hoje tem a leitura dessa questão da alimentação animal? Olha, a gente deve evitar a alimentação animal porque é crueldade com o animal. Gera sofrimento no animal. A preocupação não é o fluido comigo. A preocupação é o animal, não sou mais eu. Vê como a gente amadurece nessas compreensões? Mas a doutrina espírita nunca disse que a gente deveria só se preocupar com o fluido, que a gente deveria se preocupar com o animal. Pegue lá o livro Os Mensageiros, de André Luiz, e veja a discussão que ele trata sobre alimentação animal nessa obra. Como é interessante o que ele discute sobre a nossa capacidade de rever a nossa alimentação. Então, isso tudo foi muito importante para que a gente alcançasse esse terceiro estágio. Nós deixamos de ser uma oficina e multiplicaram-se os grupos de estudo, e a grande universidade sobre a alma foi criada nessa etapa. Mas essa não foi a última fase do movimento espírita, não, tá? Nós iríamos ter uma fase seguinte que começaria em 1990. Essa fase dura até hoje, já tem 30 anos essa fase. Foi a fase em que a gente descobriu que estava olhando errado. Que nós fizemos uma universidade sobre a alma e não uma universidade da alma. A partir de 1990, a contribuição da obra de Dona Joana de Ângeles trouxe para nós a série psicológica que levou o homem para dentro de si mesmo. Disse: não é para você
ficar discutindo as coisas para o lado de fora. Vamos analisar a nós mesmos. E o movimento espírita se repensou. Hoje as pessoas não dizem mais, minha família é maravilhosa. Olha, eu tenho dificuldade com a minha mãe. Tenho grave dificuldade com meu pai, mas eu vou levando. Tenho dificuldade, mas eu vou me esforçando. Tenho dramas com meu filho tem envolvimento com droga, eu tenho problema com minha filha depressiva, é uma dificuldade. Minha mãe cadeirante hoje é um problema muito grande. Minha mãe ela tem problema de narcisismo, eu tenho que conviver com ela. Meu pai é uma pessoa agressiva, violenta. Então a gente começou a se aproximar do mundo real. Contribuições efetivas para a mudança. E agora o movimento espírita não é mais uma escola sobre a alma. Ele é uma escola da alma, pela possibilidade de mudança, por esses contributos que a gente teve. Então, além das contribuições do mundo espiritual, além das contribuições de estudo, as contribuições evangélicas que Chico deixou foram maravilhosas. Mas ele deixou um quarto contributo também, Zola. Os romances de Chico. Meu Deus do céu! E eu vou dizer para vocês, depois que a gente lê os romances de Chico, fica difícil de ler romance de outro autor, tá? Porque você lê e diz assim, não tem a pegada de Emmanuel. Não tem, o jeito não é assim, não. Ele tem um ritmo da história que não é lento e nem é rápido demais. Tem alguns autores que escrevem de maneira muito rápida. Aí eles entraram, conversaram um pouco e saíram depois de terem sido convencidos. Sim, mas o que conversou? O que foi que houve? Eu não sei. E temos autores prolixos, que quando entram aí então, quando entraram, a sala era azul, pintada de amarelo na borda da porta, tinha um brocado. Sim, o que disseram? Calma que eu estou descrevendo o ambiente. Então, nós temos autores que são prolixos. E temos um segundo problema, que é a substância doutrinária. A substância doutrinária é interessante. Obras de Dona Ivone têm uma substância doutrinária imensa, é um peso doutrinário que você não encontra na obra de Emmanuel. Emmanuel não aprofunda nas discussões doutrinárias, ele toca nos aspectos doutrinários. Você pega o livro Há 2000 anos, você pega 50 anos depois, ele toca na reencarnação, ele deixa notícias, mas ele não aprofunda. Quando você pega a Dona Ivone, meu Deus, ela chega a fazer capítulos inteiros só para discutir o aspecto doutrinário da história, para que você não fique apenas com a leitura da história pela história. E no reverso da medalha, nós temos autores que produzem livros, romances mediúnicos, que trazem tão pouco contributo, a história fica tão rasinha, tão água com açuquinha, que acaba não dando grandes contributos. Você lê e diz, é até bacana isso aqui, legal, mas a substância doutrinária fica a dever. Tem muito mais história do que, de repente, uma obra espírita. Alguns até se aproximam daquelas literatura de adolescente que tinha na minha época, não sei se ainda tem, uns livrinhos que tem nome de mulher, não façam propaganda. Tem nome de mulher na capa do livro. Então, assim, tem fulana, aqueles livros que as meninas gostavam de ler. Tem alguns romances espíritas que se aproximam daquilo, porque fica faltando a substância doutrinária. Mas, em Emmanuel, a grande característica dos seus romances são as suas heroínas. Minha Nossa Senhora, meu Deus do céu, que coisa impressionante. Você lê Lívia, aquela mulher carrega você para outro padrão de comportamento. Você vê aquele exemplo de mulher, você fica profundamente impressionado. E quando você lê Célia, em 50 anos depois, você chora desesperadamente. Meu Deus. E Abigail? Nossa, Abigail é incrível. Tão novinha e tão extraordinária. E a outra Lívia do livro Ave Cristo, o testemunho do nosso querido Quinto Varro. Meu Deus do céu, quantas experiências, quantas demonstrações, quantos testemunhos nessas almas. Mas quando a gente lê Renúncia,
parece que a alma da gente vai sair pela boca. Eu vou confessar para vocês, eu tive muita resistência para ler Renúncia. Porque todo mundo dizia que o livro era lindo, eu dizia, então vou ler depois. Aí esse é lindo, não, então não quero ver. Aí eu olhava assim, não vou gostar, deixa para lá. Eu sempre fui encostando Renúncia. Eu fui lendo outros e fui deixando Renúncia. Até que eu tive que ler, porque me disseram que eu ia ter que fazer uma live sobre Renúncia. Eu vou ter que ler, é o jeito. Gente, eu fui ler esse livro. Mas eu chorei tanto. Eu fiquei mais de ano que eu lembrava do livro todos os dias. E a minha vida, eu digo para vocês, ela mudou com esse personagem Alcione. Alcione, eu posso dizer a vocês, de todas as heroínas de Emmanuel, foi a que mais profundamente mexeu com a minha vida. Como ela mudou a minha maneira de enxergar as coisas. Então esse contributo de Chico, deixando 5 romances, são só 5, fez 412, 5 romances não é nada, né? 1%, bobagem. Gente, a substância desse material, com ênfase para a obra Paulo Estevão, que é um tratado sobre o cristianismo primitivo, a obra mais extraordinária que Chico produziu, é exatamente a história de Paulo de Tarso, baseada nos escritos, nas anotações do mundo espiritual. Meu Deus, essa obra é uma coisa espetacular. Essa obra é impressionante. Ela é incrível. Mas eu disse que ele deixou sete ângulos diferentes de sua literatura. Ele deixou o mundo espiritual, os estudos doutrinários, os estudos evangélicos, os romances, e tem mais 3. Todos 3 que ele deixou são todos 3 da área da arte. Então, da área da arte, que são seus poemas, seus contos, os contos que ele deixou, que também são extraordinários conhecimentos nesse sentido. E a capacidade que ele teve de edificar todos esses saberes com a construção daquilo que a gente poderia dizer que foi a arte de consolar com as suas cartas consoladoras. Ele deixou poesias incríveis, tratados de poesia impressionante. Quando você pega Parnaso de Além-Túmulo e você vê o quanto que essa obra foi incrível na capacidade de demonstrar o estilo de cada um dos poetas, os contos de Irmão X, com a sua habilidade incrível de construir os pensamentos em textos curtos e profundamente incisivos, e a arte de consolar, sendo o mais extraordinário de todos os seus trabalhos, consolo para as mães. Se Chico tivesse trazido o mundo espiritual, a obra de Emmanuel, tivesse trazido seus contos, toda a sua literatura, e não tivesse se voltado para deixar as suas páginas para as mães, talvez a missão tivesse ficado pela metade. O que pode ser mais consolador do que você pegar nas suas mãos um texto escrito pelo seu ente querido que volta para dizer que a vida continua? Ele transformou profundamente as nossas vidas. Nenhum de nós que estamos aqui teria a mesma compreensão da doutrina espírita se Chico Xavier não tivesse deixado seu contributo. Não seria a mesma coisa. O alargar de entendimento e a compreensão mais clara do que seja o mundo espiritual foi uma construção magnífica que ele pôde trazer para todos nós. Mas eu queria terminar as nossas discussões da nossa manhã de hoje. Seja bem-vinda, Maria Eduarda. Queria terminar as nossas discussões de hoje com uma obra em particular. Uma obra que ele recebeu em 1938. Nessa época, Zola, o movimento espírita era desse tamanhinho. Praticamente não existia nada.
Não existia nem literatura espírita efetiva em função do momento que a gente vive hoje. Naquela época não tinha nada em relação a hoje. Centros espíritas em pouquíssimas cidades. E nesse ano de 1938, ele recebe uma obra, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Hoje, até eu escrevo um livro dizendo que o Brasil é um local diferenciado de espiritismo. Claro, com esse tanto de livro de centro espírita que tem, com esse tanto de espírita que tem, até eu escrevo. Eu quero ver um cara escrever em 1938, quando não tinha nada, que aqui seria um local onde os espíritas seriam mais abundantes do que na própria Europa. Quem poderia prever que naquela época, onde nada ainda estava edificado, que o Brasil teria essa profusão de divulgação que o movimento espírita tem por aqui? Em algumas reuniões que são feitas internacionais, os nossos companheiros de outros países nos visitam e perguntam assim: mas como é que vocês fazem para ter tanta gente nos centros? Vocês abrem uma casa, a casa fica cheia de gente. Aí abre outra, fica cheia. A gente abre lá, dá pouquinha gente. Qual é o segredo para conseguir encher tantas casas espíritas de tanta gente? O que é que vocês têm de especial para conseguir isso? Pois é, Chico está na base de todo esse trabalho. A literatura que ele deixou e os exemplos de vida que ele nos trouxe transformou o movimento espírita, transformou a vida de todos nós, fazendo com que ele deixasse uma marca indelével na história da doutrina espírita, como sendo o maior interpretador dos conteúdos espíritas pela oferta da sua mediunidade, para que diversos autores espirituais diferentes pudessem deixar o seu contributo. A obra que ele deixa é uma obra incrível, que nesses 7 flancos diferentes dá para nós um alento, um consolo, um esclarecimento indescritível em função de tantas décadas de dedicação a esse trabalho. Portanto, hoje, em que nós comemoramos mais um dos seus aniversários, 113 anos do nascimento de Chico Xavier, fica aqui o nosso pleito de gratidão por esse trabalho incrível e por essa vida singular que Chico deixou para todos nós. Feliz aniversário, Chico. Nós somos muito gratos a você por tudo que você fez. Muito obrigado, gente.